Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para o Café com Teologia. Hoje nós temos uma temática bastante interessante para a gente raciocinar a respeito, que é a quarta onda do movimento pentecostal. Qual seria a quarta onda, a quarta fase do pentecostalismo no Brasil? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e antes, é claro, eu convido você para se inscrever por aqui, também para você curtir esse vídeo, compartilhá-lo e também para você dar uma olhadinha na descrição desse vídeo. Tem inclusive um curso sobre pentecostalismo com valor bem acessível que a gente produziu e que está à sua disposição. Você também pode se tornar membro Café Completo e fazer um curso completo de teologia aqui com a gente. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, quando eu falo de quarta onda do movimento pentecostal, evidentemente, parte-se do pressuposto de que existem três ondas anteriores a essa nova onda que eu estou aqui identificando e nomeando com vocês. Os primeiros sociólogos a pesquisar, a estudar o movimento pentecostal, classificaram esse movimento em três fases, ou três ondas, que foi uma expressão que mais ficou consolidado nessa reflexão. A primeira onda seria o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo que começa com os primeiros fundadores, os primeiros missionários, Luigi Francescon, com a Congregação Cristã do Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren com a Assembleia de Deus, quando esses chegam por aqui em 1910, 1911, e o pentecostalismo clássico seria esse movimento de 1910 a 1950. Durante essas 4 décadas, praticamente só existiram essas duas denominações, uma muito ligada aos imigrantes italianos e outra que aos poucos foi se popularizando, começando no norte, no nordeste, e depois vindo para o Rio de Janeiro, que nesse período era a capital federal. A segunda onda, chamada de deuteropentecostalismo, né, que é uma daquelas expressões que os intelectuais gostam de usar, sempre a mais complicada possível, que nada mais, nada menos quer dizer do que a segunda fase do pentecostalismo no Brasil. Seria um período entre 1950 e 1975, marcada pela fundação de denominações tipicamente brasileiras, fundadas já por lideranças brasileiras, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, que ainda é uma herdeira de missionários estrangeiros, mas a Igreja Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, do missionário Davi Miranda, e essas denominações também vão usar meios de comunicação, como o rádio, mais especificamente. E a partir de 1975, nós teríamos uma terceira fase, uma terceira onda, que é o chamado neopentecostalismo, com o surgimento de denominações como a Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus, aliás, que são egressos da segunda fase, da segunda onda do pentecostalismo, né? Agora, é bom a gente dizer também que esses termos, essas divisões em primeira, segunda e terceira onda, já é uma classificação bastante superada, né? Os pesquisadores atuais do movimento pentecostal já não trabalham mais com essas divisões assim tão claras, essas divisões tão óbvias, como se trabalhou há algumas décadas passadas. Isso porque hoje não é mais muito possível nós falarmos de categorias assim que sejam claramente separadas, que sejam claramente definidas em primeira, segunda, terceira onda,
porque hoje nós já temos uma mistura muito grande desses termos e também de características que até um tempo atrás eram mais ligados a uma fase do que a outra, e hoje tudo isso já é muito mais modificado do que foi num passado não muito distante de nós. Se a gente falasse ainda de uma próxima onda, de uma quarta onda, de uma continuidade histórica desse movimento, eu diria para você que a partir dos anos 2000 nós já estaríamos vivendo essa chamada quarta onda. E o que é que tem de diferente desse período para os períodos anteriores? Bom, no final da década de 90, você deve se lembrar que houve uma briga religiosa com muitos interesses envolvidos naquela disputa entre a Rede Globo de televisão e a Igreja Universal. A Igreja Universal, na década de 90, adquire a Rede Record de televisão e faz dela a sua grande porta-voz, faz dela uma grande vitrine para exposição dos seus conteúdos. E a partir daquele período há uma popularização muito grande, às vezes até grotesca, desse movimento neopentecostal, né? O que muda daquele momento, no início dos anos 2000, para hoje, 20 e poucos anos depois? Muda a chamada popularização da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que é uma maneira de se compreender as relações espirituais e as relações pastorais baseadas no dinheiro, baseadas no lucro. É uma teoria dos Estados Unidos que foi importada para cá por pregadores e denominações do movimento neopentecostal. Essa é a grande característica do movimento neopentecostal, embora não seja a única, mas a principal é a chamada teologia da prosperidade, que vê, por exemplo, o sucesso de algum ministério baseado no seu crescimento financeiro e numérico, que vê, por exemplo, o nível de qualidade da relação que uma pessoa tem com Deus de acordo com a prosperidade material e financeira que essa pessoa possui. Se essa pessoa prospera e se enriquece, é sinal de que Deus está abençoando e de que ela está praticando, como no termo, uma fé sobrenatural. Se a pessoa continua pobre, continua com dificuldade, pode ser um sinal de que há alguma coisa errada ali. Ou ela não tem fé suficiente, ou ela está com algum pecado. Enfim, essas são explicações específicas da teologia da prosperidade. Agora, a partir do momento em que essas denominações elas se popularizam, elas começam a construir grandes templos, ela começa a ter grandes espaços em meios de comunicação em massa, ela começa a atrair centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas para as suas fileiras. Várias outras denominações que até então não eram da teologia da prosperidade começam a se interessar por essa pregação e começam a aplicar nas suas dinâmicas também retóricas e dinâmicas voltadas a essa ideia da teologia da prosperidade. Hoje em dia, eu diria para você que a teologia da prosperidade é uma enfermidade que já deu metástase e se espalhou por quase todas as denominações evangélicas e protestantes no Brasil. E, sinceramente, eu considero que não há nada mais a ser feito em relação a isso. Não há mais retrocesso, não há mais cura, não há mais como se libertar das influências da teologia da prosperidade nas igrejas institucionalmente estabelecidas. Pode ter alguma exceção numa igreja local de periferia, numa igreja local
numa favela do Rio de Janeiro, no interior do Nordeste, até mesmo em outras cidades, em outros centros, pode-se ter algumas igrejas que ainda são resistência a esse tipo de pregação e pode ter ainda algumas comunidades locais que ainda cultivam aqueles ideais lá do passado, de um cuidado personalizado com as pessoas, de uma identificação com aquele trabalho local, com uma pregação de pessoas simples, mas que eram pessoas sinceras na sua espiritualidade, mas cada vez essas experiências vão sendo exceções a uma regra cada vez mais generalizada e tomada e influenciada pela teologia da prosperidade. Existem maneiras muito diferentes de expressar a mesma coisa. Em igrejas, como a Igreja Universal, como a Igreja da Graça, você tem uma verdadeira guerra espiritual baseada na teologia da prosperidade, que ensina que a não prosperidade é fruto de uma ação diabólica e que você precisa vencer essa ação através da fé, através dos sacrifícios financeiros e assim por diante. Nem todas as denominações usam essa pregação, mas usam outros tipos de pregação que apontam para essa prosperidade, seja através dos grandes ministérios de louvor, do gospel estadunidense que é importado para o Brasil e que, na maioria das vezes, na maioria das canções, dos conteúdos, ensinam uma fé facilitada, ensinam uma fé triunfalista e uma fé que ensina você a superar todas as dificuldades, todas as barreiras, haja o que houver. Existem pregações muito voltadas para isso, dinâmicas eclesiásticas, hoje em dia, que se caracteriza pelas pregações coach, que se caracteriza pelas igrejas todas pintadas de preto, as igrejas shows, as igrejas que apostam no jogo de luz, que apostam numa mega vocalização de grupos de louvor, numa pregação que é muito mais uma apresentação espetaculosa de como prosperar, de como se dar bem na vida, de como avançar, de como conquistar, do que necessariamente uma pregação ligada ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, esse movimento pentecostal, isso não se resume apenas ao movimento pentecostal, porque isso é notório, é perceptível em igrejas que não fazem parte do movimento pentecostal, em igrejas históricas, em igrejas tradicionais, né? Em igrejas que até um tempo atrás ainda conservavam uma tradição mais histórica, né? Mas isso é muito presente no movimento pentecostal, até por causa da hiperpopularização do neopentecostalismo, que não era a mesma coisa, mas que gera uma influência deliberada em denominações que fazem parte do movimento pentecostal. E se hoje, em pleno século XXI, no ano de 2023, nós fizéssemos uma breve análise do que é essa quarta onda, entre aspas, desse movimento pentecostal, nós teríamos que observar algumas coisas muito marcantes. Por exemplo, do ponto de vista da política. O movimento pentecostal clássico, ele era apartidário, ele era não politizado, né? Ele tinha até uma certa repulsa em lidar com as questões da política partidária. Hoje é um movimento extremamente identificado com o conservadorismo e com pautas da direita e até da extrema direita na política nacional. Geralmente, esses púlpitos que se identificam com essas pautas fazem uma pregação extremamente moralista, que não se baseia em pautas políticas de fato, em pautas políticas de verdade, mas que se baseiam num pânico moral que tende a tomar conta de uma população mais conservadora, de uma população mais ligadas
a essas igrejas que eram muito tradicionais, né? E são pautas que, na verdade, só atendem aos interesses de uma elite eclesiástica muito específica, porque são elas que são candidatas ou que têm parentes e amigos próximos indicados para serem candidatos a cargos públicos dos mais diversos. São essas elites eclesiásticas que estão alinhadas com um projeto de poder muito específico e que isso não beneficia em nada a população, a membresia dessas igrejas, que continua sendo uma membresia majoritariamente pobre, pertencente às camadas mais populares da sociedade brasileira. Pessoas que devem se preocupar com o transporte público de qualidade, com acesso a uma educação pública de qualidade, a uma segurança pública que não seja discriminatória, que não seja excludente, pessoas que precisam se preocupar com o emprego, com a geração de emprego, com a geração de renda, que precisam se preocupar com urbanização, ainda que não entendam classicamente esses termos, mas é a população brasileira que mais é afetada ou não com as políticas públicas que um governo pode desenvolver ou não no país, não é? E que são interesses muito diferentes na prática das elites eclesiásticas. Elites eclesiásticas essas que têm suas casas próprias, que têm os seus carros, que podem se locomover com facilidade, que têm funcionários à sua disposição, que têm altos salários e que não precisam se preocupar com direitos trabalhistas, com carteira assinada, com Bolsa Família, por exemplo, o que é bem diferente da membresia da maioria das igrejas pentecostais, que são pessoas carentes, necessitadas e que precisam, e muito, da atuação de políticas sociais por parte do governo para que tenham uma condição minimamente digna de sobrevivência. Do ponto de vista social, essa nova fase desse movimento evangélico, né, que não é só pentecostal, mas o nosso recorte é esse nesse vídeo, né? Do ponto de vista social, as igrejas estão deixando de ser aquelas igrejas garagem, aquelas igrejas lá na última rua do bairro, que se parecia com a casa das pessoas que a frequentavam, para se tornar igrejas templos, e templos esses shoppings, né? Templos shoppings, templos shows, templos majestosos, templos frequentados e mantidos não apenas com as ofertas e os dízimos dessa população carente, mas que também é frequentado por autoridades políticas, por jogadores de futebol, por artistas famosos, e cada vez essa religiosidade, essa espiritualidade vai se afastando da periferia que criou e que se identificou com aquele movimento pentecostal de algumas décadas atrás. Muitas vezes esse templo shopping, ele é um símbolo de ostentação, ele é um símbolo de grandeza, ele é um símbolo de poder na sociedade, inclusive. E também, do ponto de vista eclesiástico, deixou de ser um pastor simples, um pastor que fazia parte da própria comunidade e que estava ali tão somente porque se sentia chamado por Deus e queria cuidar das pessoas de uma maneira individualizada e que, na maioria das vezes, nem salário tinha, ou quando tinha, era uma ajuda de custo de um salário e, na maioria das vezes, não muito mais do que isso. Eclesiasticamente, esse movimento mais contemporâneo é um movimento baseado no sucesso ministerial. Sucesso ministerial que tem a ver com quantidade, seja de membros, seja de frequência, seja de arrecadação, seja do tamanho desse templo, que se baseia numa pregação coach, numa pregação triunfalista, numa pregação que não passa nem perto do sofrimento, das mazelas, da humanização que são apresentadas no Evangelho de Jesus, que apresenta Jesus como Cristo e como um Cristo triunfalista, né? E não como Cristo do Evangelho, e que se caracteriza sempre, por exemplo,
com a questão do sucateamento da qualidade do conteúdo bíblico, seja nas pregações, que são superficiais e triunfalistas, seja na escola dominical. A maioria das denominações já aboliram a escola dominical e outras aboliram na prática, né? Transformaram a escola bíblica dominical em um espaço apenas para ensinar as pessoas a trabalhar mais de modo gratuito, de modo voluntário, para que essa igreja cresça, encha e arrecade cada vez mais, para que apenas uma elite possa desfrutar dessa arrecadação. Esse é um movimento que tem cada vez mais se identificado com pautas machistas na sociedade brasileira. Esse é hoje, atualmente, a maior divulgação de pregações, por exemplo, de submissão da mulher, de subordinação do papel feminino. Inclusive, nas igrejas não se reconhece o direito, o ministério pleno dessas mulheres, e a elas é dada apenas aqueles papéis considerados o papel doméstico da mulher, de cuidar da criança, fazer comida, limpar e cuidar de toda a arrumação desse espaço público. Muitas vezes são espaços identificados com autoritarismo, em que poucas pessoas têm voz, em que poucas pessoas podem falar e podem mandar, e também um espaço que é um reflexo do racismo estrutural que há na sociedade brasileira, porque, muito embora grande parte da membresia dessas igrejas seja de pessoas pretas, eu desafio você a identificar uma denominação no Brasil de porte nacional que tenha na sua liderança máxima uma pessoa preta que comande essa denominação. Se você encontrar, você vai ver que é uma exceção à regra, porque as grandes denominações no Brasil, elas são lideradas por pessoas brancas e quase sempre homens brancos também, né? Talvez você fale, a minha igreja local tem um pastor negro, um pastor preto. Sim, claro, pode ter. E, eventualmente, tem. Mas eu me refiro a lideranças nacionais dessas denominações. Você dificilmente encontrará uma liderança negra. E, aos poucos, esse movimento pentecostal vai se tornando aquilo que ele denunciava lá no passado. Uma religiosidade de elite, uma religiosidade voltada aos grandes centros, aos grandes templos, e que se afasta da periferia, das pessoas mais pobres, dos lugares mais periféricos da sociedade brasileira. Repito, nós estamos fazendo um recorte falando do movimento pentecostal atual, mas essas análises também poderiam se aplicar a outros tipos de manifestações religiosas, até porque, como eu disse lá no início do vídeo, a teologia da prosperidade é uma enfermidade que deu metástase, que se espalhou deliberadamente, e hoje é muito difícil identificar quem não foi influenciado por essa pregação. E, sincera e infelizmente, eu tenho que lhe dizer que não há mais muito o que ser feito com relação a essa perspectiva. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, deixe o seu like, inscreva-se no canal e em breve nós nos encontramos em mais conteúdos por aqui.